Olá, meu nome é Cleodenice, tenho 53 anos, vivo na região noroeste do estado de São Paulo. Sou moradora na cidade de Fernandópolis. Estou aqui criando este canal que se chamará Realidade Obscura. O intuito deste canal é trazer a vocês algo sobrenatural, acontecido comigo, com você, com algum conhecido, algum familiar. Meu primeiro relato vai ser um relato que aconteceu com a minha avó, Dona Ernestina, quando ela tinha 12 anos de idade. Ela era moradora na cidade de Novo Horizonte. Então, a partir de agora, eu vou deixar com vocês o relato relatado por ela, na própria voz dela, como se fosse ela falando com vocês. Boa noite, o meu nome é Ernestina. Eu vou passar para vocês um caso, uma história, um relato que aconteceu comigo na cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Eu morei ali, era por volta, nesta época que aconteceu esses fatos, por volta do ano de 1928, eu tinha 12 anos. Meu pai e minha mãe, eles viviam ali naquela região, eles moravam em sítios. E ali a gente criava porcos, criava galinha, a gente tinha muitas plantações. E por ter muita plantação, meu pai costumava, nessa época, criar alguns porcos de ameia com a vizinhança. O nosso sítio não era um sítio muito grande, era um sítio médio. E na região existia vários sítios como o nosso. E todos ali se conheciam, tinham amizade, eram amigos. Muitos eram compadre daquele ali, aquele ali era compadre daquele outro e assim por diante. Um pouco adiante do nosso sítio existia uma fazenda de um senhor que se chamava Sebastião. Esse senhor era casado com uma senhora que se chamava Benedita. A senhora Benedita e o senhor Sebastião viviam nessa fazenda e tinham 2 filhos e uma filha. Nesta época, a minha mãe havia acabado de dar à luz e tinha nascido o meu irmãozinho, que recebeu o nome de meu pai, José. Então, em nossa casa, nós éramos meu pai, José, minha mãe, Joana, minha irmã mais velha, Maria, eu, que era do meio, Ernestina, e a minha irmã caçula, Servina, que chamava ela de Vina, né? O apelido dela era esse, Vina. Então, nasceu o meu irmãozinho e foi dado o nome a ele, o mesmo de meu pai, José. Então, tudo começa a partir deste momento. Era uma quarta-feira e meu pai havia comentado com a minha mãe, na parte da manhã, em que a gente teria que ir até a casa do compadre Sebastião, né, na fazenda vizinha, comunicar a ele que um dos porcos que ele tinha ali para engorda, na ceva, já estava no porte para abate. Minha mãe disse para o meu pai: ô José, então deixa para ir hoje à noitinha, que aí eu e as crianças vamos com você. Eu quero aproveitar e ir lá para ver a comadre Benedita. Faz dias que a gente não se fala, que a gente não se vê. Meu pai falou: pois bem, então à tardezinha você prepara as crianças e a gente vai. Mas aí, quando chegou a parte da tarde, o compadre de meu pai, o compadre dele, o senhor Sebastião, chega ali em nosso sítio. E já vai chegando: oi, compadre Zé, como é que tá? Tudo bem? Meu pai já respondeu para ele: tudo bem, compadre Sebastião, desce aí, vamos descer a pia. Aí ele desceu, amarrou o cavalo em uma árvore que tinha na porta do nosso sítio, nossa casa, e já foi entrando e sentou ali na varanda e começou a conversar com o meu pai.
E conversa vai, conversa vem. Meu pai falou: compadre, a gente ia mesmo na sua casa hoje à tarde. É que a Joana quer ir lá ver a comadre e a gente já ia aproveitar para avisar o compadre que aquele porco que o compadre trouxe, o primeiro, já tá no porte de abate. Ô compadre, verdade, vamos lá ver então. Desceram lá no chiqueiro, olharam, subiram, de volta para dentro de casa, sentaram ali na varanda, conversaram mais um pouco e aí combinaram que meus pais iriam na casa deles, no sítio, ali na fazenda, na sexta-feira. Eles já iriam mais cedo, iriam para jantar e as comadres ter tempo para bater papo. Assim foi feito. Chegando na sexta-feira de manhã, meu pai se levantou e falou para minha mãe: mulher, eu vou até a cidade, não vou nem mexer na lida da roça hoje, eu vou na cidade comprar umas coisas que tá faltando para casa e assim que eu chegar, por volta de umas 2 horas, a gente já vai organizar tudo e vamos lá levar esse porco lá no compadre e já passar a tarde lá para você conversar com a comadre. E assim foi feito. Meu pai foi para a cidade. Quando meu pai chegou na cidade, eles costumavam comprar em uma mercearia que tinha lá na cidade. E nessa mercearia tinha umas mesas que ficava ao lado do balcão, assim, né, encostado perto do balcão, ao lado das mercadorias também. E meu pai chega e faz toda a compra dele, já arruma tudo certinho, se prepara para tomar um guaraná e senta ali numa mesa. No que meu pai senta na mesa, vem um amigo dele, um conhecido dele, que se chamava Rosalvo. Aí Rosalvo chegou, sentou na mesa. A uma mesa do lado, tinha também um outro pessoal sentado que também era um conhecido de meu pai. E esse pessoal da outra mesa estava falando de um bicho que estava atacando algumas propriedades ali em volta da cidade. Meu pai, ouvindo aquilo, ali conversando com Rosalvo e prestando atenção também na conversa da mesa do lado. Meu pai vira para o Rosalvo e fala: Rosalvo, você sabe desse bicho que estão falando ali na mesa? Rosalvo vira para ele e diz: sim, eu sei, José. Inclusive, esse bicho já teve no meu sítio. Esse bicho, ele fez estrago lá no meu sítio. Mas eu já estou preparado para ele. Já estou preparado. Assim que ele voltar lá, ele não vai sobreviver para contar a história. Esse bicho é gente que vira esse bicho, José. Você não sabia disso não, José? Meu pai falou: sim, já ouvi falar, mas nunca cheguei a ter problema com nenhum desses bichos ali na minha região, no meu sítio, nos meus vizinhos ali. Ele falou: pois você se prepara, Zé, fica preparado. Prepara o que você tiver de arma e munição, porque o bicho chega e faz um estrago. E eu vou te falar uma coisa, fique esperto, porque ele tá andando por toda a região. Falou que é em volta da cidade, ele já foi em vários sítios e eu acho que ele vai visitar o sítio de vocês por ali também. Meu pai ouviu ele comentando aquilo, trocaram mais algumas ideias ali, conversaram mais um pouco e meu pai foi embora. Mas o meu pai foi pelo caminho pensando. Chegou em casa, meu pai já comentou com a minha mãe. Chamou ela e falou para ela: Joana, eu fiquei sabendo de um tal de lobisomem que está atacando os sítios ali da região da cidade, mas do outro lado da vila. Agora eu não sei, pelo que eu tô sabendo, parece que o bicho já vem atacando mais aqui pro nosso lado. Vamos ficar esperto porque eu acho, dizem que é lobisomem. Mas eu não sei não. Vamos esperar para ver se esse bicho vai encostar por aqui. Minha mãe já olhou para ele e falou: é lobisomem sim, Zé. Pode ter certeza. Aí se prepararam, pegaram esse porco, ajeitaram e
amarraram esse porco, botaram numa carriola e foram levar esse porco lá no sítio do compadre. Chegando lá no compadre, o compadre e os meninos dele já tiraram esse porco, botaram lá num chiqueiro lá, num cantinho, que no dia seguinte já ia matar de manhã. E entraram ali para dentro, e a minha mãe, a comadre, já começaram ali a conversar, e ela já foi brincar com o meu irmãozinho, com o neném. E passamos a tarde ali, tomamos um café, ficamos à tarde. Quando foi chegando mais a tardinha, a dona Benedita já falou: Joana, vocês não vão embora, vou preparar a janta, porque o Sebastião falou para mim que já tinha combinado com o compadre. Então vamos para a cozinha, vamos fazer a janta. E assim, depois da janta, jantamos. E logo meu pai já chamou a gente para ir embora. E fomos. Saímos ali, o compadre e a comadre acompanhou a gente até a porteira que entrava para o terreno, né, para o quintal. Pegamos o caminho e fomos andando. Meu pai ficou um pouquinho para trás, que ele estava conversando com o compadre, e nós fomos andando. A noite estava muito clara, uma lua que parecia um dia. E nós fomos andando. Eu, minha mãe, a minha irmã Maria, que era mais velha, a minha irmã pequenininha e minha mãe carregando o José, que era o bebê. E junto com a gente também ia um casal de vira-lata que a gente tinha. Era cachorro sem raça, né, vira-lata mesmo, mas grandes e bravos. E fomos andando. De repente, esses cachorros começou a entrar pelo meio da gente, tudo, né, ali, querendo atropelar a gente. E eu já falei para minha mãe: mãe, por que esses cachorros estão fazendo isso? Estão quase atropelando a gente, quase me derruba. Minha mãe falou para minha Ernestina: quando os cachorros agem desse jeito, olha aí, ele tá com o rabo no meio das pernas. Quando eles fazem isso é porque eles estão com medo de alguma coisa. Na hora eu já falei para minha mãe: mais medo do que numa estrada clara, numa lua dessa que parece um dia. Nisso, a minha irmã, a caçula, olha para trás e já grita para mim: Ernestina, dá uma olhada no tamanho daquele cachorro. Quando eu olho, eu falei para minha mãe: mãe, olha ali do que eles estão com medo. É aquele cachorro. Olha que cachorro grande. No que eu disse isso, minha mãe já olhou e falou: meninas, corre e sobe naquela porteira ali na frente, porque esse bicho que está vindo atrás da gente é um lobisomem. Quando minha mãe falou isso, a gente já saiu correndo e já subiu na porteira. E subimos na porteira e já a pequena começou a chorar, e eu já querendo chorar, e a gente, todo mundo apavorada, e ele vinha vindo. Ele andava a passos lentos e cabeça baixa, assim, tipo como se ele fosse vir para atacar mesmo. Nesse momento, a minha irmã Maria sobe no morão da porteira, que era aqueles madeira bem grossa, né? E ela sobe naquele morão daquela porteira e fala para minha mãe: me dá o neném. Nesse momento, a minha mãe pega e olha para trás. No que ela olha para trás, ela vê que o bicho está voltando sentido a mata. Aí ela diz: vou ficar aqui mesmo, pois ele já está indo embora. E quando ele ouve a minha mãe dizer que vai ficar ali mesmo, ele volta, sentido a ela. E nesse momento a gente, em pânico, já começa todo mundo a gritar. E é nesse momento que a minha irmã olha e diz para minha mãe: mãe, olha lá, o pai vem vindo. O bicho para, fica em pé, olha para o lado do meu pai e vê aquela corda. A gente supõe que ele viu aquela corda e imaginou que fosse uma arma, porque esse bicho é um ser humano. Eu imagino que ele deve pensar como um ser humano. E de repente ele fica em pé, em duas patas, dá um uivo muito alto e corre se embrenhando na mata. Meu pai chega e já fala para minha mãe: vamos, rápido, temos que ir para casa. E fomos para casa.
Quando chegamos em casa, a gente entrou. Meu pai já correu, fechou as portas, foi no quarto, pegou uma espingarda que ele tinha, já entregou essa espingarda na mão da minha mãe e já pegou um revólver e ficou com esse revólver na mão. Falou para minha mãe: coloca as crianças na cama, põe todo mundo para dormir. E assim minha mãe fez. Deita todo mundo, fica todo mundo quietinho. Nós ficamos todos nós no quarto do meu pai e da minha mãe, todo mundo numa cama só. A Maria, que era mais velha, nesta época, ela tinha por volta de uns 16 anos mais ou menos. E nessa época, ela que cuidava mais do neném, né? Nesse momento, minha mãe disse para ela: Maria, fica quietinha, não deixa as crianças fazer barulho e, pelo amor de Deus, não deixa o neném chorar. Faça de tudo para essa criança não chorar. E voltou para a sala, desesperada. A minha mãe estava em pânico e tentava aparentar assim calma, tentava parecer calma para que a gente não entrasse em pânico. E toda hora ela voltava na porta e fazia sinal com o dedo e mandava a gente ficar quieta. Fala baixo, não conversa, não fala, fica quieta. Minha mãe estava assim, fora de si, desesperada. E eu ouvi quando minha mãe voltou para a sala e falou para o meu pai: Zé, o que nós vamos fazer? A criança não está batizada, o bebê é pagão. Meu pai falou: fica calma, Joana. A gente não vai deixar que aconteça nada com as nossas crianças. Fica quieta, fica calma. Não se apavora, mantenha calma. Eu preciso de você calma para me ajudar por qualquer situação que venha acontecer. E assim a minha mãe rezava com uma espingarda na mão. Imaginem a cena. E assim foi. Daí a pouco a gente ouve aqueles passos pesados que chegava e ia encostando próximo da casa. Aquele espaço de algo muito pesado. Às vezes parecia um pisado de um boi, de tão pesado que aquilo era. E aquele espaço foi se aproximando e chegou próximo da janela e começou a farejar embaixo assim na janela, sabe, no parapeito da janela, e aquele bicho farejava ali, ia na porta da sala e cheirava embaixo e fazia aquele barulho de cachorro quando tá farejando algo. Dava volta, ia na outra porta da parte do fundo da cozinha, ia para outra janela e dava volta nessa casa e corria para lá e corria para cá e dava volta, e a gente ali dentro, todo mundo em pânico, a gente queria chorar e não podia chorar. De repente começou um tropé, mas começou um tropé naquele quintal, e aquilo era um barulheiro, era galinha que gritava e que voava, era porco que gritava, era vaca que mugia. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi uma noite aterrorizante. E a gente ouvia aquele barulho como se ele estivesse atacando os porcos e os porcos gritavam. Daí a pouco parece que ele atacava um gado e um boi berrava, uma vaca berrava, sabe? Era um terror. E a gente ali tremia. Eu lembro que eu tremia tanto que a Maria batia a mão em mim e falava: fica calma, para de tremer. E aquilo era apavorante. E meu pai e minha mãe ali armados. E eu lembro que de vez em quando minha mãe vinha na porta, dava o sinal e olhava para o telhado. E eu comecei a imaginar, porque eu era muito esperta, eu sempre pegava tudo. E eu comecei a imaginar: minha mãe tá olhando para o telhado, eu acho que esse bicho pode subir no telhado. E aquele pavor, aquele desespero. Para nossa sorte, graças a Deus, o nosso irmãozinho não acordou, assim, não chegou a chorar, chegou a acordar, eu acredito, porque é a Maria que estava cuidando dele, mas ele não chegou a chorar, graças a Deus. Aí, e aquele barulho, aquele tendel, até mais ou menos umas 4 horas da manhã. Quando deu mais ou menos umas 4 horas da manhã, as coisas se acalmaram, aquilo acalmou, e o meu pai esperou mais um tempinho
e saiu para fora assim que começou a clarear. Abriu a porta, saiu com a espingarda, o dia já estava começando a clarear. Ele olhou, voltou para dentro, minha mãe já estava fazendo um café ali, tremendo ainda, todo mundo com medo. Nós conseguimos dormir um pouco depois das 4, que a coisa acalmou, nós as crianças, né, conseguimos dormir. Meu pai e minha mãe nem dormiu. E eu lembro que o meu pai saiu para fora, voltou e não comentou nada, não falou nada com a minha mãe a respeito do que ele viu. Minha mãe terminou o café, ele tomou o café e aí falou para minha mãe: Joana, vamos ali fora para você ver o que aconteceu. Nesse momento eu já tinha acordado e ouvi meu pai conversando com a minha mãe. E eles foram lá para fora. No que eles saíram para fora, eu saí atrás. E eu, juntamente com os meus pais, eu pude presenciar o terror, a cena de terror. Tinha sangue, galinha despedaçada, porco morto e um bezerro morto. Meu pai abaixou a cabeça, olhou e falou: Maria, para minha irmã, que nisso ela já tinha levantado também, e falou para ela: Maria, minha filha, olha o que esse bicho fez no nosso quintal. Ela olhou para ele e falou: pai, melhor com os animais do que com a gente. Ele falou: você tem razão, minha filha, vamos dar um jeito, vamos enterrar esses bichos. E juntou meu pai, minha mãe e a minha irmã. Veio também um vizinho que ouviu o barulho, os uivos, já chegou a cavalo de manhã e viu o que tinha acontecido e ajudou meu pai e minha mãe e a minha irmã a cavar os buracos e enterraram todos os animais. Um tempo depois, a minha mãe já organizou tudo para a gente voltar para casa lá do seu Sebastião, compadre do meu pai, que lá ia ser feito a matança lá do porco, né? E assim foi. Voltaram lá pro sítio, a gente foi. Chegando lá, meu pai contou tudo o que tinha acontecido. Eles lidaram lá com o porco, como dizia na época, né? Mexeram lá com o porco. Aí ficou a parte das mulheres, que era a parte de mexer com o toucinho, de fritar a carne para pôr nos tambores. Aí essa parte meu pai deixou e o seu Sebastião deixou para as mulheres fazer. E foram nos sítios vizinhos comunicar os vizinhos e fazer uma reunião para que fosse comunicado a todos ali o que estava acontecendo na região. Pois bem, fizeram a reunião e ficou decidido então, entre eles ali, os vizinhos, que eles haviam deduzido que o bicho voltaria naquela noite lá no nosso sítio, por conta do neném que era pagão. E assim foi feito o acordo entre eles, que iriam os sitiantes vizinhos, alguns peões da fazenda do seu Francisco, o seu Francisco e mais um pessoal, e foram lá para o nosso sítio à noite. Nós ficamos lá na fazenda do compadre do meu pai. Ficou lá um filho dele, minha mãe, a dona Benedita, dona da casa, a minha irmã Maria, 2 peões da fazenda que ficou ali e nós, as crianças. Realmente ele já estava rondando o nosso sítio. E nisso o pessoal já estavam todos preparados, alguns em cima de telhado, outros em cima de árvores e assim por diante, cada um espalhado ali em volta da casa, aguardando que ele chegasse. E de repente ele chegou. Quando ele chegou, os nossos cachorros já começaram a ir para cima e começou a avançar, e os cachorros do pessoal que estava lá também, né, de campana, aguardando ele chegar,
também esses cachorros já foram para cima dele, ele começou a lutar com esses cachorros e o pessoal não tinha como atirar nele porque os cachorros estavam em cima e não dava espaço. Se atirasse nele podia acertar nos cachorros. Então foi aí que tiveram a ideia de dar um tiro para cima e os cachorros recuaram. No que os cachorros recuaram, eles meteram bala. E mandaram tiro, e ele mesmo ferido, ele ainda continuava querendo ir para o lado da árvore, e um dava um tiro, ele ia para o lado do telhado, o outro dava um tiro. Ele queria de qualquer forma pegar alguém. Ele estava muito furioso, muito nervoso, e já tinha sido atingido, e ele continuava a uivar e trombava nas portas, assim, sabia, para cima das portas, dando pancada nas portas, querendo, eu não sei se ele pensava em se esconder ou ele achava que a gente estava ali dentro. E eu sei que foi, como disse o meu pai e o pessoal que estava lá, foi um terror. Mas aí, com muita demora, depois dele correr em volta da casa para lá e para cá e tentar pegar os cachorros e tentar matar cachorro, e cachorro que levava patada dele e caía longe, saía gritando e voltava de novo, depois de muito tempo conseguiram dar mais um tiro para cima e eles afastaram de novo os cachorros. E aí o pessoal mandou bala, porque ele estava num espaço do terreiro lá no quintal, né, que falava terreiro antigamente, que dava um espaço para que vários deles que estavam ali, né, dos homens que estavam ali aguardando, conseguiram atirar nele ao mesmo tempo. Esse bicho saiu correndo e a gente não ficou sabendo quantos tiros ele conseguiu levar, mas levou alguns tiros. E aí ele desceu sentido uma mata que tinha no fundo do sítio e se embrenhou para lá. Os meninos, o pessoal que estava tudo ali, os rapazes, os senhores, resolveram descer atrás. Meu pai falou: não, gente, pelo amor de Deus, agora à noite é muito perigoso. Espera o dia clarear e a gente vai atrás dele. Vamos entrar todo mundo para dentro, vamos fechar a porta, vamos aguardar amanhecer o dia para a gente poder ir atrás. Porque uma fera ferida e acuada, ela fica bem mais violenta do que o normal. Vamos deixar e amanhã a gente vai atrás. A gente não vai achar a fera, mas a gente vai achar o homem que se transforma na fera. E assim foi feito, né? E desceram seguindo o rastro de sangue. Quando chegaram no fundo do sítio, na beira do rio, de um corguinho que passava ali, eles viram num pedaço de areia, onde o gado pisava muito, era areia, né, terra assim, e eles viram ali o rastro de que ele tinha se espojado ali, sabe? Aí então eles, né, olharam aquilo ali, marca de sangue e um rastro de gente, de homem, de humano, né? Um rastro descalço que seguia sentido ao rio. Deve ter ido se banhar no rio, né? E aí o seu Sebastião falou pro meu pai: nós não matamos o bicho, não conseguimos matar. Ele andou e entrou na água. Aí voltaram para casa e ficaram todos os vizinhos, todo mundo em alerta, e o bicho acabou dando uns dias de paz. O meu pai e minha mãe já trataram rápido do batismo do neném, já batizaram o neném e ficaram todo mundo aguardando e preparado para caso o bicho voltasse. E ele voltou. Só que essa parte vai ficar para um novo relato, porque é uma outra história, tá? Então, nessa vez, não conseguiram dar cabo no lobisomem de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Eu só digo a vocês que esse bicho aterrorizou aquela região desde 1928, uns 3 anos adiante ainda. Alguns relatos eu me lembro, ouvi contar, alguns eu presenciei e alguns
ficamos só sabendo por outras pessoas. Mas esses relatos eu vou trazer ainda aqui para vocês. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram deste relato, se inscrevam no canal, dê um like, compartilhem e mandem também as suas histórias, os relatos de amigos, parentes, o relato que vocês tiverem, para que a gente esteja lendo a história de vocês aqui. Vocês podem usar o anonimato ou